Em que sentido o Covid se encaixa dentro dessa revelação bíblica, essa epidemia? E aí nós precisamos, meus irmãos, ter essa compreensão. A compreensão de um Deus que sim, ele não está indiferente à nossa realidade, mas ele é soberano e tudo concorre para a glória do seu santo nome. Então, o mesmo Deus que disse para Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo e livrou, é o mesmo Deus que viu a aflição de Davi quando ali fugia de Saul. É o mesmo Deus que viu a aflição de Daniel quando esse foi lançado na cova dos leões e foi livre ali da boca dos leões. Essas são algumas das histórias que Deus deu o livramento. Deus é aquele que livrou Pedro e João quando estavam no cárcere. Mas quando a gente vai olhar na história da palavra de Deus, a gente vai entender que Deus não livrou o apóstolo Tiago de ser morto por Herodes. E Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser um mártir. Deus não livrou Estevão de ser apedrejado até morrer, conforme nos diz a palavra em Atos. E o mesmo Deus que livrou muitos cristãos da boca dos leões é o Deus que permitiu com que muitos cristãos, deixa eu aqui recapitular, o mesmo Deus que livrou Daniel da boca dos leões é o mesmo Deus que permitiu com que muitos cristãos fossem devorados por leões nas arenas do Império Romano. Sabe por quê? Porque em muitos, Deus, conhecendo a realidade de todos, de sofrimento, dificuldade, de lutas, dentro de um propósito, Deus livrou muitos. Mas Deus não livrou outros porque Ele não amava, porque Deus ele estava ali indiferente, não teve nenhuma empatia com a realidade daqueles outros, não. É porque Deus estava sendo glorificado até mesmo na morte daquelas pessoas. Mas elas compreenderam. Estevão em nenhum momento morreu ali em crise de fé, dizendo, será que eu estou aqui servindo a Deus em vão? Não, ele compreendia que embora ele sendo apedrejado, mas ele estava ali dentro do propósito do Senhor, ele estava glorificando a Deus com a sua morte. Os cristãos nas arenas de Roma, e assim tantos outros. E assim Deus está dizendo que dentro de toda essa realidade da epidemia, ele não está indiferente. Mas é possível que a resposta ele vai nos dar, não da forma como nós queremos, mas precisamos também compreender. Em relação à nossa fé para nós, se porventura ela venha nos atingir direto ou indiretamente, mas também em relação ao próximo, aquele que talvez vai chegar a nós e vai nos solicitar um entendimento, uma palavra a respeito de todos estes acontecimentos. Por fim, assim como Deus conhece a realidade presente da igreja de Esmirna, conhecia a realidade presente da igreja de Esmirna, Deus também conhecia a realidade futura e Deus também conhece a nossa realidade futura. Quando lá no versículo 10 ele lança uma perspectiva de futuro, não temas coisas que tendes de sofrer, ou seja, que vão acontecer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus está dizendo, vocês vão sofrer, vocês serão lançados na prisão, vocês terão tribulação de 10 dias. Para tudo isso, Deus diz assim, não tema, vai ser uma prova, seja fiel. Ou seja, e aí eu disse que eu ia trazer para o final da mensagem, por que Deus ele trouxe a literatura escatológica? Escatologia é o ensino, uma palavra a respeito dos últimos acontecimentos. E aí dentro da palavra de Deus existem literaturas específicas, capítulos, livros, e o livro do Apocalipse é um deles. O livro do Apocalipse é um livro dentro dessa categoria de literatura escatológica. Mas existem capítulos, como por exemplo Mateus 24, Lucas 21, os capítulos de Daniel, principalmente os últimos ali, a partir do capítulo 10 em especial. Então Deus ele está trazendo na sua palavra a revelação daquilo que vai acontecer. E a pergunta que se faz é, porque Deus quer causar terror, pânico? Será que quando Deus disse para a igreja de Esmirna, vocês vão sofrer, vocês serão lançados em prisão, terão tribulação de 10 dias? Será que Deus estava querendo causar
pânico na vida deles, não. Deus estava antecipando, preparando o coração deles e dizendo para que quando ocorrer, a atitude que vocês precisam ter em relação a esses acontecimentos é: vocês não podem temer. Por que vocês não precisam temer? Porque eu sou o Senhor da história. Porque eu sou o primeiro e o último, nada fugiu do meu controle, tão somente confiam em mim. Para que vocês entendam que é uma prova, e a gente sempre diz que é na prova que a gente demonstra a nossa fé. E por fim, que vocês sejam fiel. Porque é muito fácil quando a gente diz amar a Deus, quando as coisas estão ocorrendo de uma forma maravilhosa. Deus, ele faz salientar a nossa fé justamente em meio às dificuldades. Então Deus está dizendo: ser fiel até a morte. Ou seja, persevera, se mantém firme neste propósito. E eu vou te dar a coroa da vida. Amém? Ou seja, o propósito de Deus, quando nos antecipa por intermédio da sua palavra, e ele já tinha dito, como eu mencionei antes, né, lá em Lucas 21, eu vou até abrir o texto aqui, eu não lembro propriamente o versículo, mas eu quero ler aqui, é o versículo 9, quando ele diz assim, versículo 10, melhor dizendo: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. E aí, será que Deus está dizendo assim: estou trazendo essa revelação para que vocês fiquem em pânico, quero causar terror na vida de vocês? Não. Pelo contrário, o livro do Apocalipse, toda essa mensagem escatológica, ela tem justamente por objetivo trazer consolo e conforto para as nossas vidas, porque em contrapartida, naquilo que Deus traz como revelação a respeito desses acontecimentos, ele também está dizendo: mas não se preocupe, a vida de vocês está nas minhas mãos. Eu sou o condutor de tudo. É como o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse lá em João 16:33, e existem outros versículos semelhantes a este, quando Jesus está falando com seus discípulos, ele está alertando a respeito, né, das coisas que eles iriam passar, e ele diz assim: tenho-vos dito isto para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus disse para eles, e essa palavra serve para nós: vocês vão passar por aflições, mas eu antecipadamente estou alertando vocês, não para que vocês fiquem em pânico, mas para que vocês tenham paz em mim, saibam descansar em mim, porque eu sou o que vou conduzir a vida de vocês e nada vai fugir do meu controle. Então, procurando compreender a nossa fé, primeiramente para que ela venha afetar a nossa vida, mas para que nós também possamos afetar a vida de outros. Porque a gente sabe que nesse período também é um período onde vamos ter a oportunidade de alcançar muitas vidas que estão ansiosas e desejosas por uma resposta. E a nossa resposta, como eu disse lá no início desta mensagem, ela não pode nem ser uma mensagem apenas humanista, ou ela não pode ser humanista. E ela não pode ser exagerada ao ponto de nós ultrapassarmos aquilo que a própria Bíblia nos revela. Ela precisa ser uma mensagem à luz da palavra de Deus, para que venhamos exortar as pessoas e fazê-las entender que de fato Deus está exercendo desses sinais como uma manifestação do seu aviso, mas também do seu juízo sobre a humanidade, mas que ele também está no tempo da graça convidando as pessoas ao arrependimento, para que elas entreguem a sua vida a ele e assim possam desfrutar da mesma graça e alegria que você que talvez está me ouvindo e assistindo essa mensagem já tenha, a vida eterna em Cristo Jesus, e um dia estaremos com ele para todo sempre, para todo sempre. E ali naquele lugar já não haverá mais epidemias, não haverá mais morte nem nada. É como diz, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado profundamente ao teu coração. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.